Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. Eu continuo sendo Henrique Gabriel. E eu sou o Leonel Hadi. O que aconteceu com os nerds? O que aconteceu com os nerds? Essa é a pergunta do programa. O que houve com os nerds? É a vingança dos nerds? Falhou. Saiu uma pesquisa essa semana, foi divulgada pelo Valor Econômico e depois por outros veículos de mídia, mostrando que hoje uma parte substancial da base mais xiita, assim, da base mais extrema, do núcleo duro dos apoiadores do governo Bolsonaro, não é aquilo que nós podemos pensar assim pelo senso comum, sei lá, os neoliberais, etc. São os nerds e gamers. E daí a gente fica se perguntando, pô, mas isso é um pessoal jovem, né, de classe média, por que se identificam tanto com a questão da extrema-direita, machismo, misoginia, preconceitos, discurso de ódio e pouco ou nenhum apreço pela democracia? E essa é a pergunta que a gente está se colocando hoje. O que aconteceu com os nerds? Será que não tem uma influência, desculpa, não, do pegador do condomínio, filho do presidente, com aquela beleza e desenvoltura ao falar? Não, mas ele é um dos representantes, né, dessa turma aí. É um ridículo. Não, mas é verdade, eu acho que isso tem muita relação com o fenômeno incel, assim, que se chama, né, o incel, que é aquele cara frustrado, que ele tem um ódio das mulheres porque ele não consegue se relacionar, ele se sente excluído. E talvez seja esse fenômeno que está transpassando. Isso é uma coisa muito psicológica também, é uma coisa mais profunda de debater. Mas eu vejo, e essa coisa dos jogos, eles enviam geralmente uma coisa de violência, uma mensagem de violência, porque para tu criar um entretenimento, para criar uma situação de prender a pessoa naquele desafio, geralmente tá envolvendo tiro, tá envolvendo alguma ação violenta, e às vezes isso acaba saindo do mundo virtual, não que a pessoa vai fazer aquilo, mas acaba saindo para a lógica do discurso, né? Então, esse cara aqui é isso aí, então dá tiro na cabecinha, vamos dar arma para todo mundo, daí a gurizada joga muito, sei lá, Counter-Strike ou outro jogo de tiro, e aí tem a arma que ele já quer comprar, daí ele começa a comprar pelo Airsoft, do Airsoft ele quer, né? E aí tu começa a criar uma geração meio, não digo uma geração, mas um grupo de pessoas que acham que o negócio legal mesmo é a violência. Então eu vejo, talvez seja por aí e muito ligado aos Estados Unidos, que é a principal indústria, junto com o Japão, mas os Estados Unidos tem uma indústria muito pujante, né, a questão de jogos, e também tem muitas essas coisas de impostos, né, tu quer importar um controle, quer importar um videogame, comprar um jogo, daí os impostos sobre os jogos são muito caros, a nossa internet, a rede, né, e aí tu começa a entrar com essas questões mais econômicas também, né, no meio. Mas deixa eu fazer uma provocação para vocês. Vocês não acham que isso tem não é mais pensado isso pela facilidade que essa turma tem de distribuição de conteúdo de internet também? Também acaba comunicando junto, né? Isso justificaria a cooptação, mas não explica essa simpatia desse público com um governo com essas características. E para mim causa muito espanto porque eu fui um nerd durante a maior parte da minha vida. Ainda sou. Aquele nerd proverbial, aquele cara que o pessoal ia na hora do intervalo na escola lá conversar com as gurias, né, no pátio, coisa e tal, e eu ia lá para a última sala do fundo da biblioteca jogar Dungeons and Dragons com outros nerds. Aquele nerd que gostava de programar, fazer jogos de computador, etc. Só que pra mim isso causa um espanto porque eu sou da época em que o nerd era justamente aquele perfil de pessoa, era o cara excluído, era o cara que era considerado CDF, ou babacão, bababá, intelectualizado e pouco afeito a esportes e exercícios físicos, e que justamente por isso, por saber como é que era a questão da rejeição e da exclusão, ele tinha um bom coração, ele tinha bons valores, ele era legal com as pessoas, porque ele não podia se dar o luxo de ser um babaca com os outros, porque eles já eram excluídos quando sendo legal com os outros. Em que ponto os nerds desandaram? Porque se a gente observa ali dos anos 80 para cá, parece que é uma curva de ascensão de popularidade dessa tribo dos nerds, ao ponto de chegar ali naquele momento talvez da glorificação máxima da cultura pop com a série Big Bang Theory, aquela coisa, tipo, né, agora os nerds são o novo legal, não sei o quê. E a partir de um momento, parece justamente naquele momento do reconhecimento, em que as pessoas começam a ver os nerds de outra forma, os nerds começam a se transformar numa tribo de amargos, rancorosos, ressentidos, né? Ressentidos. E trair tudo aquilo que, mas como é que tu pode ter um nerd que simpatiza com movimentos anti-intelectualismo? Traidores do movimento. Meio estranho. Como é que tu pode ter um nerd anti-intelectual? Né? Daqui a pouco tu vai ter nerd acreditando em terra plana, ou nerd contra a vacina, mas
houve um tempo, até muito recentemente, em que ser nerd e gostar de ciência e de se preocupar com fatos e com a questão da verdade e do verdadeiro e do falso, isso era básico para tu ser um nerd. Não, mas que tá, a gente pode pensar algumas mudanças, por exemplo, que aconteceram com os hippies depois que viraram yuppies, né, na década de 80. Então era tudo do paz e amor, não sei o que, a sociedade também é outro fenômeno, mas os hippies tinham aquela ideia de uma nova era e tal, e quando começa a chegar numa idade profissional, de inserção no mercado, viraram os mais capitalistas e naquela lógica da... Hipócritas. Aí largaram a maconha, foram pra cocaína, o mercado de ações, e viraram um fenômeno, que são os yuppies. E eu talvez tenha uma similaridade, sabe? Não, porque não é geracional, porque não é a mesma geração que era nerd da década de 80 que hoje, mas essa galera que veio dessa tradição dos jogos, do RPG, desse mundo fantástico, que curte, né, essa questão, que tem essa vibe, eles têm uma questão de ressentimento, né? E pode ver que é um universo basicamente masculino, né? Majoritariamente masculino. E eu não sei se eles também não reconhecem, teria que conversar com o pessoal desse grupo, mas eu não sei se eles não reconhecem também nessas pautas feministas, pautas uma questão de exclusão deles, entende? Do tipo, eu já tenho uma dificuldade de ter esse tipo de convívio, daqui a pouco esse empoderamento feminino me deixa numa situação que a minha masculinidade fica, né, em xeque, porque eu não consigo me inserir, então é culpa do feminismo, é culpa dessas mulheres que fazem isso aí, por isso que eu não consigo estar naquele espaço. Eu não sei, eu trago algumas colocações. É que pro ego masculino esse é um discurso, obviamente errado, mas poderoso, né? De tu achar assim, se eu estou tendo dificuldades em chegar nas mulheres, tem alguma coisa errada com as mulheres. Isso é um discurso sedutor para um ego fracassado masculino, né? E aí ele começa a apontar, né? Porque com certeza tem vinculação com a questão sexual também. Não vamos achar que não tem nada a ver. Não, tem. A maioria das coisas tem, né? Tem, Freud já dizia. A maioria das coisas. Né? E tem aquela outra frase, né? Tudo tem a ver com sexo, menos o sexo, que tem a ver com o poder. Essa é clássica e é muito verdadeira. E eu penso que deve ser por aí essa situação. Porque realmente é um dado e é uma galera jovem, né? O problema é isso, quer dizer, vão passar um bom tempo ainda, né? Pautando e tu vê que é tão na cara isso que o 04 lá já se apropriou dessa pauta, já foi fazer discurso junto ao Ministério lá da Secretaria da Cultura. Pegador do condomínio. Então quer dizer, tem uma demanda, né? O bolsonarismo, os fascistas já sacaram que esse grupo é um grupo que tem que trazer, né? Por sinal, vale a gente pontuar que dupla ele e o Marcelo Frias. Soldado Jair. Que foto fiasquenta, né? Só piora, né? Só piora. Quando os nerds estão sendo opressores, é porque piorou. É porque alguma coisa desandou na maionese. E lembrando, claro, a gente não pode generalizar. Não quer dizer que todos os nerds, não quer dizer que um nerd de 40 anos, um de 30 e um de 20 vão ter as mesmas concepções, e muito menos a gente está querendo fazer uma coisa, né, aquele conservadorismo de costumes de querer criminalizar a juventude. É bom lembrar que a maior parte da juventude, ao contrário da nossa geração, rejeitam a maior parte dos princípios, né, e das políticas desse governo, mas é estranho que você tenha um fenômeno desses, né, entre uma tribo que se destacava até muito recentemente por um apreço à ciência, um apreço pela cultura e um coração assim tolerante, né, e uma visão tolerante de mundo. A gente, né, finaliza aí com essa pergunta inicial: o que deu de errado, né? O que aconteceu com os nerds? Vamos torcer por dias melhores. Vamos torcer pela geração nova de nerds, né? Vamos torcer. Eles vão sofrer muito mais. Eu acho que tem que reler Harry Potter, tem que assistir novamente os Star Wars e os quadrinhos. Entender, não adianta só ler, tem que entender. Tem que buscar as lições ali, né? Pro Império, né? Não adianta gostar de Star Wars e torcer pro Império, né? A Estrela da Morte só matou o vagabundo. Palpamito. Palpamito foi foda. Pessoal, esse foi mais um Samba de Ideias, né? Vamos torcer pelo Nerds, vamos falar mais uma vez. Eu sou o André Scheid. Eu continuo sendo Henrique Abel. E eu sou o Leonel Hadi. Obrigado, pessoal. Valeu. Que a força esteja com vocês.